O que seria o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer? Você imagina uma dor insuportável, uma morte lenta, cheia de sofrimento e agonia? Agora imagine que essa morte não aconteceu apenas em um pesadelo, mas na realidade, e foi registrada nas Escrituras Sagradas. Hoje, você vai conhecer a história de um homem que passou por uma das mortes mais aterradoras e devastadoras que a Bíblia nos revela. Ele não apenas morreu, mas foi devorado por vermes, uma história que, sem dúvida, vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a gravidade de desobedecer a Deus. Você ficará chocado com os detalhes e com a lição que essa morte traz para todos nós. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo. Você não vai querer perder as revelações surpreendentes que vêm por aí. Vamos entender, passo a passo, como o pecado e a desobediência podem levar a consequências inimagináveis. A morte horrível que vamos explorar está relacionada a um homem de grande poder, um rei, mas também um rei muito orgulhoso. Seu nome era Herodes Agripa I, e sua história está registrada no Novo Testamento, em Atos 12. Ele foi o governante da Judéia e se tornou notório por sua arrogância, seu desejo de ser adorado e seu confronto com os seguidores de Cristo. Herodes Agripa I é uma figura complexa, marcada pela crueldade e pela corrupção moral. Em Atos 12, ele já havia ordenado a prisão de apóstolos, incluindo Tiago, e ao ver que isso agradava ao povo judeu, começou a perseguir mais intensamente os cristãos. Mas foi o que aconteceu com ele que, de certa forma, reflete a ira de Deus contra o orgulho excessivo e a busca pelo reconhecimento próprio acima da honra de Deus. O que realmente aconteceu com Herodes? Em Atos 12, 21 a 23, o relato da morte de Herodes é curto, mas extremamente impactante. Herodes estava celebrando uma grande festa e, em um momento de soberba, foi adorado pela multidão como um deus. Eles gritaram: "Este é a voz de um deus e não de um homem." Atos 12 e 22. A adoração que ele recebeu foi algo que inflou seu ego, e ao invés de dar glória a Deus, Herodes aceitou essa adoração. Esse foi o momento crucial. A arrogância de Herodes o levou a aceitar um culto que era devido somente a Deus. Mas o que ele não sabia é que aquele momento de orgulho seria seu último. Deus não poderia permitir que um ser humano, por mais poderoso que fosse, roubasse sua glória. O versículo 23 é onde a história se torna aterradora. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e sendo comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. Este versículo é brutalmente direto. Herodes, em sua busca por honra, desafiou a soberania de Deus, e a resposta divina foi rápida e fatal. O rei orgulhoso foi punido por sua blasfêmia de maneira visível e horrível. Ele não apenas morreu, mas foi devorado por vermes, o que revela a natureza humilhante e desoladora de sua morte. Essa cena nos faz refletir profundamente sobre como a arrogância e a busca pelo reconhecimento podem nos levar a consequências catastróficas. A morte de Herodes não foi apenas uma punição, mas uma lição para todos os que buscam roubar a glória de Deus. A história de Herodes Agripa I é extremamente relevante para todos nós, pois nos ensina, em primeiro lugar, sobre o perigo do orgulho. O orgulho nos faz achar que somos superiores a Deus e que podemos viver sem prestar contas a Ele. Herodes, ao se deixar ser adorado como um deus, mostrou o quão longe o orgulho pode nos levar. Segundo, essa história destaca a justiça divina. Deus não permite que sua glória seja compartilhada com ninguém. A resposta de Deus a Herodes é um lembrete de que não devemos tomar sua glória para nós mesmos, pois Ele é o único digno de adoração e louvor.
Por fim, a morte de Herodes nos ensina sobre a importância da humildade. Enquanto Herodes buscava ser exaltado pelos outros, aqueles que servem a Deus em humildade e obediência experimentam as bênçãos de sua graça e misericórdia. A morte de Herodes é uma advertência, mas o que você fará com essa lição? Como podemos evitar cair na mesma armadilha que ele? Vamos explorar o poder da humildade diante de Deus e como podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas. Agora que vimos a morte de Herodes e a severa punição divina, é crucial entendermos a lição que está por trás desse evento: humildade. Como podemos evitar cair na armadilha do orgulho que levou Herodes à destruição? Como podemos viver de maneira que, ao invés de nos afastarmos de Deus, nos aproximemos dele e recebamos suas bênçãos? Essa é a pergunta central que precisamos explorar. Mas antes de respondermos a ela, lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. A seguir, vamos entender como a humildade é a chave para receber a graça de Deus, enquanto o orgulho, como vimos, só nos leva a resultados devastadores. O que é humildade diante de Deus? Humildade não é apenas um valor moral, mas uma atitude espiritual que se alinha diretamente com o coração de Deus. A humildade verdadeira é reconhecermos que sem Ele nada somos. A palavra de Deus nos instrui em muitos versículos sobre a importância dessa virtude, como em Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se diante de Deus é admitir que precisamos dele a cada momento. É reconhecer que toda a nossa força, sabedoria e até nossas realizações vêm de sua mão generosa. Ao contrário de Herodes, que se exaltou, a Bíblia nos ensina que os humildes recebem a honra divina. Esse é um princípio imutável de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Agora, vamos voltar nossa atenção para o orgulho, o oposto da humildade. Quando Herodes aceitou a adoração do povo, ele cometeu um erro fatal. Ele se colocou no lugar de Deus. O orgulho é a ideia de que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus e que podemos viver nossas vidas sem sua orientação. Esse é um espírito de rebeldia que ressoou desde os tempos mais antigos. A Bíblia é clara sobre as consequências do orgulho. Em Provérbios 16:18, lemos: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Essa declaração ecoa em todas as Escrituras e nos mostra que o orgulho não é apenas um erro moral, mas uma verdadeira armadilha espiritual. Quando colocamos nossos interesses acima da vontade de Deus, não estamos apenas desobedecendo, mas nos colocando em um caminho que nos leva à destruição, como vimos na morte de Herodes. A humildade é exemplificada de maneira mais gloriosa em Jesus Cristo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não veio com pompa ou glória, mas de forma simples, humilde, nascendo em uma manjedoura. Ele viveu uma vida de serviço, lavando os pés de seus discípulos e dizendo: quem quiser ser o maior entre vós, será o vosso servo. Mateus 20:26. Jesus, o Rei dos Reis, teve o poder de chamar legiões de anjos para se defender, mas escolheu a cruz, um símbolo de vergonha e humildade. E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Essa é a humildade que agrada a Deus, a disposição de se submeter à vontade do Pai, mesmo quando isso exige sacrifícios dolorosos. Como evitar a armadilha do orgulho? Agora que entendemos o que é a humildade e os perigos do orgulho, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas? A primeira coisa que devemos fazer é avaliar constantemente nossas atitudes.
Quando você se encontra em uma posição de sucesso ou reconhecimento, como reage? Você dá glória a Deus ou se deixa tomar pelo orgulho? Aqui estão algumas práticas que nos ajudarão a viver humildemente, reconhecer a dependência de Deus. Nunca se esqueça de que sem Ele não podemos fazer nada. Toda nossa força e sabedoria vem dele e devemos viver em total dependência de sua graça. Servir aos outros. A verdadeira humildade se expressa no serviço aos outros, especialmente aos que são mais necessitados. Jesus nos deu o exemplo de que a maior honra é servir. Evitar a autossuficiência. Quando começamos a achar que conseguimos tudo sozinhos, estamos caminhando para o orgulho. Lembre-se de que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Viver para a glória de Deus, não para a nossa própria. Em tudo o que fazemos, devemos ter em mente que a honra e a glória devem ser dadas a Deus, não a nós mesmos. A graça de Deus para os humildes. Em 1 Pedro 5,6, lemos: Humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Isso significa que, ao nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exalta no tempo dele. E essa exaltação não é apenas uma recompensa, mas uma confirmação de que Deus está com os humildes. Ele vê nossas lutas e, em sua bondade, Ele nos levanta. Agora vamos explorar a profunda diferença entre as bênçãos que Deus dá aos humildes e o que o orgulho pode nos tirar. Vamos também ver como, quando buscamos a glória de Deus em nossas vidas, Ele nos transforma de dentro para fora. Não perca a revelação que vem a seguir. Agora que entendemos a importância da humildade e como o orgulho leva à queda, vamos explorar o poder da exaltação divina. O que acontece quando alguém escolhe viver em humildade e se submete à vontade de Deus? O que Deus promete para aqueles que o honram com um coração humilde? Lembre-se de que, antes de continuar, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. As próximas revelações vão continuar mudando sua percepção sobre o orgulho e a humildade, e você não vai querer perder. Em Tiago 4:10, somos desafiados a humilhar-nos diante do Senhor e Ele nos exaltará. Esse versículo mostra que a exaltação divina não é apenas uma recompensa, mas uma resposta à nossa humildade. Quando nos colocamos na posição correta diante de Deus, Ele, por sua graça, nos ergue, não de acordo com os padrões do mundo, mas conforme sua vontade soberana. Aqui há uma diferença vital entre a exaltação que o mundo oferece e a exaltação de Deus. O mundo nos exalta com base no nosso sucesso, riqueza ou poder. Ele valoriza aqueles que têm fama e status. No entanto, a exaltação divina é completamente diferente. Deus exalta os humildes, aqueles que buscam sua glória, e não a própria. Ele transforma corações e usa pessoas simples, com disposição para servi-lo, para realizar coisas extraordinárias. O exemplo de Jesus, como mencionado anteriormente, nos ensina isso de maneira clara. Um dos maiores exemplos de exaltação divina por causa da humildade está na vida de Davi. Ele foi ungido por Samuel, não porque fosse o mais alto ou o mais forte, mas porque ele tinha um coração segundo o de Deus. 1 Samuel 13:14. Davi, mesmo sendo um jovem pastor, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, não por sua aparência ou por sua posição, mas pela sua disposição em servir ao Senhor. Davi, ao longo de sua vida, demonstrou humildade diante de Deus, até mesmo em suas falhas. Quando pecou, ele se arrependeu sinceramente, como vemos no Salmo 51, onde ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 50:10. Mesmo sendo rei, Davi reconheceu sua necessidade de Deus em todos os aspectos de sua vida. Quando ele foi confrontado com suas falhas,
Ele não se justificou nem tentou esconder seus pecados. Ele se humilhou diante de Deus e buscou perdão. Por essa atitude, Deus o exaltou, e Davi se tornou um dos maiores reis da história de Israel, conhecido por seu coração sincero e sua disposição em obedecer ao Senhor. Quando alguém vive em humildade diante de Deus, há uma transformação interna que acontece. Deus não apenas nos exalta publicamente, mas Ele também nos transforma interiormente. O orgulho cega o coração, fazendo com que uma pessoa viva apenas para si mesma. Mas a humildade abre os olhos para a verdade de que a vida é para a glória de Deus e o bem dos outros. A verdadeira transformação ocorre quando o coração do crente é moldado à imagem de Cristo. Em Filipenses 2, 5-8, somos instruídos a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Este versículo revela como a humildade de Jesus, a sua disposição de servir ao Pai e aos outros, foi a chave para sua exaltação. Jesus, ao se humilhar, foi exaltado acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. O coração humilde, então, não apenas busca ser exaltado, mas deseja refletir a glória de Deus em tudo o que faz. É uma vida que não é dominada pela vaidade ou pelo ego, mas pela vontade de servir, amar e obedecer ao Senhor. Quando vivemos com um coração humilde, há uma promessa divina que se cumpre em nossa vida. Deus nos exalta no seu tempo perfeito, e essa exaltação não se limita a bênçãos terrenas. Muitas vezes, os humildes podem não ser reconhecidos pelo mundo, mas a exaltação divina vai muito além disso. Ela envolve uma transformação interna que resulta em uma paz que o mundo não pode oferecer, uma alegria que transcende qualquer circunstância e, finalmente, uma recompensa eterna que não pode ser comparada a qualquer bem material. Jesus nos diz em Mateus 23:12: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esta promessa é um lembrete de que a exaltação divina não é temporária, mas eterna. A humildade genuína não só resulta em honra diante de Deus, mas nos coloca em posição de experimentar o melhor que Ele tem para nós: humildade ou orgulho. A história de Herodes Agripa I e a vida de Davi ilustram duas escolhas que todos nós devemos fazer: a escolha entre o orgulho e a humildade. O orgulho, como vimos, leva à queda, enquanto a humildade nos coloca no caminho da exaltação divina. Agora, imagine como sua vida pode mudar se você tomar a decisão de viver em humildade diante de Deus. Você está pronto para se humilhar diante do Senhor e permitir que Ele o exalte, ou escolherá o caminho do orgulho, que leva à queda? Por fim, vamos refletir sobre como podemos viver essa humildade diariamente e como, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos exalta e nos transforma. Fique até o final, pois a revelação mais profunda vem agora. Agora que discutimos a queda do orgulhoso e a exaltação do humilde, chegou o momento de entender como viver essa humildade em nosso dia a dia e as promessas que Deus tem para aqueles que se submetem à sua vontade. O que a Bíblia diz sobre como podemos aplicar a humildade de forma prática em nossas vidas? E mais importante ainda, o que isso significa para a nossa jornada espiritual e o nosso futuro? A humildade não é apenas uma virtude a ser adotada quando nos sentimos em queda ou quando enfrentamos adversidades. Na verdade, a humildade é uma postura constante que deve ser vivida diariamente em todos os momentos da nossa vida. Como podemos, então, colocar isso em prática? Em Efésios 4:2, Paulo nos instrui: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A humildade não é algo que se aplica apenas aos momentos difíceis.
mas é uma atitude que se reflete nas nossas relações, no nosso trabalho e até em como lidamos com os outros. Viver humildemente é aprender a ouvir mais, a ser paciente, a se colocar no lugar do outro e a servir de coração. A humildade no cotidiano envolve, primeiramente, reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Não é sobre se colocar como inferior, mas entender que a nossa posição diante de Deus é de dependência total dele. Quando entendemos isso, começamos a agir com mais respeito pelos outros, mais disposição para ajudar e mais paciência para lidar com as situações cotidianas. A humildade se manifesta também nas nossas interações com outras pessoas. Jesus, ao longo do seu ministério, nos deu o exemplo de como devemos tratar os outros com misericórdia, compaixão e perdão. Ele nos chamou para sermos servos uns dos outros, João 13:14-15, demonstrando que a verdadeira grandeza vem do serviço humilde e não da posição ou do status. Em Marcos 9:35, Jesus diz: "Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos." Quando começamos a ver os outros como mais importantes que nós mesmos, nossa humildade é testada, mas também é quando experimentamos uma paz profunda e uma alegria genuína. Não se trata de uma humildade forçada ou de uma falsa modéstia, mas de uma transformação interna que nos leva a desejar o bem do próximo mais do que o nosso próprio. Finalmente, a Bíblia nos garante que para aqueles que praticam humildade, Deus tem uma promessa final de exaltação que vai muito além da vida terrena. Quando Jesus falou em Mateus 5:5, "Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra", ele estava nos lembrando de que a exaltação divina não é apenas uma recompensa aqui e agora, mas uma herança eterna. Essa promessa de herança se cumpre em nossa vida eterna com Deus. Mesmo que o mundo não reconheça ou valorize a humildade, Deus promete nos exaltar, não apenas aqui, mas nos concedendo uma posição especial em sua glória eterna. A verdadeira exaltação de Deus vem quando Ele nos chama para seu reino, e essa é a maior honra que alguém pode receber. Agora, mais do que nunca, fica claro o caminho a seguir. A humildade é o caminho que Deus honra e, no final, Ele exalta os humildes de uma forma que vai além do que o mundo jamais poderia oferecer. A exaltação de Deus, a paz que vem de um coração submisso e a alegria que Ele dá são promessas que jamais falharão. Quando decidimos seguir o exemplo de Jesus e de Davi, vivendo uma vida de humildade, nosso futuro com Deus é garantido. Podemos ser grandemente exaltados, não porque buscamos a exaltação, mas porque buscamos ser fiéis a Deus, servindo ao próximo com um coração puro. Deus honra os humildes e, ao final, os levará para sua presença, onde a verdadeira exaltação acontecerá. Esse é o convite de Deus para cada um de nós: escolher viver com humildade, ser exaltado por Ele e desfrutar da paz que só Ele pode oferecer. Agora, eu te faço uma pergunta. Você está pronto para seguir o exemplo de humildade de Jesus e se submeter à vontade de Deus, confiando que Ele, no tempo certo, te exaltará? Se você deseja viver essa humildade, deixe seu comentário abaixo e compartilhe com outras pessoas. Este é o caminho da verdadeira grandeza e juntos podemos caminhar nessa jornada de fé e obediência. Deus abençoe cada um de vocês e que Ele os exalte conforme a sua vontade.